Nesta aula nós vamos ver alguns tipos de combustíveis comuns no mercado. Nós temos o diesel, gasolina, o etanol e o GNV. Diesel e gasolina são chamados combustíveis fósseis, ou seja, derivados do petróleo. Eles têm um maior potencial de poluição e agressividade ao meio ambiente. O etanol, considerado álcool automotivo, tem um potencial de poluição menor que a gasolina e o diesel. Para ser mais preciso, o etanol polui a metade do que a gasolina polui. E o GNV, gás natural veicular, dos quatro é o que menos polui. A grande maioria das cidades do nosso país ainda não tem esse serviço de fornecimento de GNV, mas o etanol é muito comum. Aliás, ele pode ser encontrado em todas as cidades do nosso país. E aí que eu quero chamar a atenção de você, motorista, quanto à sua participação ou colaboração na diminuição da poluição. Claro que se o etanol é um combustível que tem um menor potencial de poluição, um menor potencial agressivo, a gente deve optar por esse combustível, fazendo então a nossa parte. Aqui nós temos na ilustração um veículo elétrico. Observem o abastecimento dele através de um cabo de eletricidade. Seria uma excelente ideia que todos os veículos pudessem já estar utilizando desse tipo de combustível. E para aqueles que necessitam do diesel, já existe em nosso mercado o biodiesel, que tem um potencial de poluição menor do que o diesel comum. Aqui nesse slide eu quero mostrar para vocês o custo-relação do etanol versus gasolina. O que vai ser mostrado aqui é como fazer a conta para saber se financeiramente compensa abastecer o seu veículo com etanol. A conta é feita da seguinte maneira: preço do etanol dividido pelo preço da gasolina, vezes 100. E você terá o resultado. Se o valor for menor ou igual a 70, compensa. Vamos ver como é que isso é feito? Imagine que o preço do etanol seja R$ 2,00. Você vai dividir pelo preço da gasolina, R$ 2,86, vezes 100, você chegará ao resultado de 69,93. É menor que 70? É, então compensa. Claro que se o álcool tivesse aqui 2,10 e você fizesse essa conta, o valor seria maior que 70. Aí você pode pensar, então não compensa. Não compensa financeiramente. Mas se olharmos pelo lado da contribuição para o nosso meio ambiente, compensa independentemente do custo financeiro. Então fica aí a dica para vocês. Pegaram aí como é que é feita essa conta? Então a partir de agora é só agir com consciência. Ainda falando sobre o etanol, nós vamos falar quais são as matérias-primas que são utilizadas para a produção de etanol no Brasil. Se eu perguntar para qualquer um, de que matéria-prima o álcool automotivo é extraído? Eu acredito que todos vão responder cana-de-açúcar. Mas vocês sabiam que batata doce também é matéria-prima utilizada para a fabricação de etanol? Milho verde, beterraba e outras matérias? Pois é. Está aí uma curiosidade para vocês. Eu estou passando isso não só como uma curiosidade, é porque isso é questão de prova. E sei que muitos têm errado, porque até então pensavam que etanol era extraído somente de canas-de-açúcar. Agora vocês estão vendo que não. Sabendo que o etanol polui a metade do que a gasolina polui, e já sabendo fazer a continha que foi mostrada para vocês no slide anterior, agora é só agir com consciência e fazer a sua parte para a colaboração da preservação do nosso meio ambiente. Ainda falando sobre etanol, eu quero mostrar para vocês esse produto aqui. Chama-se vinhaça, também chamada de vinhoto ou até mesmo restilo. Na prova teórica de vocês, se cair alguma questão sobre essa vinhaça, o termo utilizado vai ser vinhaça. Vinhoto e restilo eu não vi ainda. E o que vem a ser essa vinhaça? É a sobra química da matéria-prima utilizada para a produção de etanol. É um produto altamente poluidor, que
que, se jogado nos rios, devastará toda a sua fauna e flora. Portanto, as produtoras de etanol convivem com essa realidade e precisam saber tratar esse produto de maneira a não dispersá-lo no meio ambiente de forma inadequada. Repito, é um produto altamente poluidor. Se tiver contato com a água, com os rios, certamente devastará toda a sua fauna e flora. Nós vamos falar agora sobre alguns dispositivos do veículo que contribuem para a diminuição da poluição. São eles: o catalisador, o canister, a injeção eletrônica, o silenciador e o kit GNV, sendo que esse último não é um equipamento de fábrica. Aliás, alguns veículos vêm com o kit GNV de fábrica, mas na grande maioria não é um equipamento de fabricação em série, mas que qualquer proprietário de veículo pode fazer a adaptação perfeitamente. E é uma excelente ideia no que diz respeito à colaboração ou contribuição com a diminuição da emissão de poluentes. Vamos agora falar sobre cada um desses dispositivos. O primeiro que nós vamos falar é o catalisador. O catalisador é um componente localizado no escapamento do veículo. Nas aulas de mecânica nós podemos ver quais os componentes que integram o sistema de escapamento do veículo. E naquela ocasião tivemos a oportunidade de ver e falar sobre o catalisador. E aqui nós vamos entender melhor qual é a função dele. O catalisador recebe os gases que vêm do motor, aqui seria a entrada desses gases, e faz uma conversão desses gases, transformando os gases nocivos em gases não nocivos. Aqui desse lado tem a saída dos gases não tóxicos. É comum em prova a gente ver questões abordando o catalisador como um filtro. Qual é a função dele? Filtrar os gases que saem do motor. E é aceita essa resposta como correta. Mas eu não diria que o catalisador é exatamente um filtro, e sim um conversor. Ele converte gases nocivos ou gases tóxicos em gases não nocivos à saúde, gases não tóxicos. Lembrando que o veículo já vem com o catalisador de fábrica, e se porventura o proprietário do veículo remover esse catalisador por algum motivo, ele estará cometendo uma infração de trânsito grave e terá o veículo retido até a regularização do problema. O próximo dispositivo que nós vamos ver é o canister. O canister fica junto ao tanque de combustíveis. Aqui nós temos uma lupa de aumento mostrando a localização do canister. Ele fica junto ao tanque e tem a função de absorver os vapores de combustível do tanque. Logo após ter absorvido esses vapores, vai condensá-los, ou seja, convertê-los para o estado líquido, retornando-o para o sistema de alimentação. Isso contribui para uma melhor utilização do combustível, evitando desperdícios, e contribui diretamente para a diminuição da poluição. Aqui nós até temos um esquema de como é que funciona esse sistema de absorção e conversão do combustível do tanque. O canister tem um carvão dentro dele que faz essa absorção do combustível. O combustível vai se acumulando ali e, após convertido para o estado líquido, é retornado ao sistema de alimentação, evitando assim o desperdício e contribuindo para a diminuição da poluição. Outro dispositivo é a injeção eletrônica. A injeção eletrônica, também falada lá nas aulas de mecânica, veio para substituir o sistema de carburador. Aqui nós temos o velho carburador, que já está sendo praticamente extinto dos veículos atuais. Até mesmo as motocicletas passaram a ser fabricadas com injeção eletrônica, abandonando de vez o sistema de carburação. Qual a vantagem da injeção eletrônica sobre o sistema de carburação? A injeção eletrônica faz as mesmas funções que o carburador, ou quase que as mesmas funções. A grosso modo, podemos dizer que tem a mesma função no sistema de alimentação, que é preparar o combustível para que seja queimado. Só que a injeção eletrônica ela faz esse serviço de forma muito mais precisa, evitando desperdícios, evitando queima irregular de combustível. E é claro que isso contribui também para, além de maior economia no que diz respeito a gasto com combustível,
também vai contribuir para a diminuição da poluição. Portanto, a injeção eletrônica veio substituindo o carburador, que faz o serviço do sistema de alimentação com maior precisão. O silenciador também é um dispositivo que contribui para a diminuição da poluição. Por quê? Porque ele abafa os ruídos, o barulho resultante do funcionamento do motor. Vocês já devem ter visto ou ouvido um veículo funcionando com esse dispositivo danificado, furado ou mesmo faltando. O barulho é insuportável. Portanto, é exatamente aquele barulho que nós estaríamos expostos se não fosse por esse dispositivo. O silenciador, também chamado de silencioso, faz esse serviço. Ele recebe, por esse lado, todos os ruídos vindos do motor, abafa esses ruídos e, do outro lado, a gente vai ter aí a saída dos gases do motor já praticamente sem ruído algum. Se vocês observarem, nos veículos atuais, veículos novos, praticamente não se escuta mais o barulho do motor pelo escapamento do veículo. Daí a tamanha eficácia desse dispositivo para a diminuição dos ruídos e contribuindo diretamente para a diminuição da poluição sonora. Lembrando também que transitar com o veículo com esse dispositivo danificado também caracteriza infração de trânsito grave, onde o veículo será retido até a regularização do problema. E aqui nós temos o kit GNV, que apesar de sabermos que alguns poucos veículos ou algumas poucas montadoras já fornecem de fábrica o seu veículo equipado com o kit GNV, sabemos também que a grande maioria, ou a absoluta maioria, não vem com esse dispositivo de fábrica. E não é um equipamento obrigatório e que, caso o proprietário do veículo entenda que compense adaptar o veículo e utilizar o GNV, então ele assim o fará. Claro que o GNV, o gás natural veicular, dos combustíveis comuns no mercado, é sem dúvida o que menos polui. E claro que utilizar o GNV no seu veículo seria uma grande contribuição no que diz respeito à diminuição da poluição. Mas sabemos também que a maioria dos proprietários de veículos levam em consideração o investimento do kit e o custo-benefício disso, onde ele estará calculando o tamanho do investimento ou o valor do investimento e o tempo de retorno desse investimento. Caso vocês queiram fazer a conta para saber qual o tempo de retorno do investimento, existem sites na internet que fazem isso para você automatizadamente. O GNV representa uma economia em combustível de no mínimo 30%. Já vi casos de chegar a 50% de economia se comparado à gasolina. Portanto, se você desloca aí vários quilômetros por dia, com certeza o tempo do retorno do investimento será bem menor. Agora, se você é o tipo de condutor que usa o veículo poucas vezes e os seus deslocamentos são menores, certamente o investimento no kit GNV terá um tempo de retorno maior. Mas, de qualquer forma, vamos considerar também a contribuição em relação ao meio ambiente, não só o custo-benefício. Fica aí a dica para vocês. E aqui nós vamos falar sobre produtos perigosos, também está relacionado aí a meio ambiente. A primeira coisa que a gente precisa saber é que os produtos perigosos são divididos em 9 classes. Não há necessidade de saber quais são as 9 classes. Qualquer pessoa que queira se inteirar mais sobre o assunto deve procurar um curso de MOP, pois lá ele aprenderá com detalhes e minúcias tudo sobre este assunto. Mas para nós, por enquanto, o que nos interessa é saber que esse produto é dividido ou classificado em 9 classes. Isso é importante porque é cobrado em prova. Não precisa saber quais são as 9 classes. Aqui nós temos os rótulos de risco, cada um representando uma classe. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes. Cada classe representada por um rótulo de risco. O nome desse dispositivo aqui é rótulo de risco. O veículo transportador deste produto, ou de qualquer produto perigoso, ele obrigatoriamente deve ser identificado por 2 dispositivos. Esse painel amarelo, que é chamado painel de segurança, e o rótulo de risco. E aqui nós temos o rótulo da classe 3, que corresponde ao líquido inflamável. Não precisa saber que é do líquido inflamável, estou só falando por questão de curiosidade. Então, guardem isso. Todo veículo transportador de produtos perigosos
obrigatoriamente precisa ser identificado pelo painel de segurança, anotem o nome disso, painel de segurança, e o rótulo de risco. Tanto o painel de segurança quanto o rótulo de risco são obrigatórios atrás, dos lados e na frente, fazendo a ressalva que na frente não há a obrigatoriedade do rótulo de risco. Observaram que aqui no desenho esse caminhão só tem o painel de segurança na frente, o rótulo de risco ele não tem? Pois é, porque o rótulo de risco na frente ele não é obrigatório. Nos lados e atrás é obrigatório, assim como o painel de segurança. E esse painel de segurança, que aqui ele está liso, sem nenhuma informação, mas aqui embaixo nós já vimos algumas informações, ele tem duas sequências numéricas. Ele tem essa sequência numérica aqui de cima e ele tem uma outra sequência numérica aqui embaixo. Isso pergunta em prova? Claro que pergunta. O que essa numeração aqui de cima quer dizer? Esse 6 aqui, ele representa o número de risco, ou classe. De 1 a 9 seria classe 6. E esse segundo número representa o risco subsidiário. Não vou entrar em detalhes, não vai cobrar isso na prova de vocês, esse risco subsidiário, basta que vocês saibam que é ou representa esse número subsidiário. Em alguns casos, antes da numeração aqui de cima, vem a letra X. O que a letra X representa aqui para vocês? Que esse produto é incompatível com a água. E eu acredito que essa seja uma informação útil, mesmo que não seja cobrada em prova, é uma informação útil para o seu dia a dia. Imagine você numa rodovia, encontra um veículo desse acidentado, num princípio de incêndio, e no painel de segurança dele tem a letra X precedendo esse número de risco. O que a letra X diz? Que esse produto é incompatível com a água. E você, sem saber disso, vai e joga água no veículo para poder tentar conter o incêndio que está se iniciando. O que vai acontecer? Esse produto vai entrar em reação e algo mais grave acontecerá. Portanto, se tem a letra X antes do número de risco, não pode jogar água. Esse produto é incompatível com a água. E aqui embaixo nós temos uma numeração que representa esse produto mundialmente, é chamado de número da ONU. ONU é a Organização das Nações Unidas. Por aqui vocês veem que é um número que representa esse produto mundialmente. Claro que mesmo aquelas pessoas que fazem o curso de MOP não sabem o que cada número desse significa. Pode saber um ou outro, mas todos não. Existe um catálogo onde ele vai procurar o número e vai saber a qual produto essa numeração corresponde. São milhares de numerações e isso certamente impossibilitaria alguém de decorar todos, até porque não há necessidade. Entenderam então? Painel de segurança, que é esse painel laranja, que fica fixado no veículo. Ele tem a numeração aqui de cima, que é o número de risco, e a numeração aqui de baixo, que é o número da ONU. E o condutor desse tipo de veículo precisa passar pelo curso de MOP, ou Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Conforme já explicado lá no início do nosso curso, lá da aula 1 à aula 10 aproximadamente, já foi falado quais são os requisitos para o candidato a esse curso de MOP, quais categorias, qual a carga horária ele deve cumprir. Não é o caso de a gente estar abordando isso aqui novamente. Por enquanto nós estamos falando no que está relacionado a meio ambiente. E isso para nós é o suficiente. Nós vamos conhecer um pouco agora sobre fogo. Primeira coisa, o que é o fogo? O fogo é uma reação química composta de 3 elementos. Nós temos o ar, o calor e o combustível. Juntando esses 3 elementos, nós formaremos o fogo. Quero deixar claro para vocês que não existe fogo sem um desses 3 elementos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é a questão abordada em prova. Fogo é a junção ou a composição de 3 elementos: calor, combustível e ar. Combustível é qualquer coisa que pegue fogo. Calor, vocês sabem, e o ar, que precisa estar inserido aí nesse conjunto para poder existir o fogo. E como combater o fogo? Quebrando esse triângulo. Observem que aqui, simbolicamente, nós temos um triângulo. O ar representado pela cor azul, o calor representado pela cor laranja e o combustível representado pela cor verde. Se você quebra esse triângulo, ou seja, se você retira um desses elementos, você combateu o fogo. E a gente precisa conhecer isso, ou esses fundamentos,
para entender um pouco mais da ação dos extintores de incêndio. Mas nós ainda vamos falar um pouco mais sobre fogo. O fogo ele tem classificação e a sua classificação depende do tipo de combustível. Repito que combustível é tudo que pega fogo. Para nós, interessa os fogos da classe A, B e C, ou provenientes de combustíveis das classes A, B e C. O da classe A é aquele que tem origem de combustível de material sólido. Tudo que é sólido e pega fogo. Papel, borracha, madeira, esse é o fogo da classe A. Da classe B é aquele que tem origem de combustível material líquido. Gasolina, diesel, querosene, álcool e outros. E da classe C é aquele proveniente de circuitos energizados, fios de eletricidade, cabos de eletricidade. E se a gente pensar, o veículo tem esses três tipos de combustíveis, ou essas três classes de fogo. Tem material sólido, borracha nos pneus, revestimento interno do veículo e outros aí que vocês podem imaginar. Tem material líquido, claro, gasolina, diesel, etanol, e tem circuitos energizados. Portanto, sabendo disso, nós concluímos que o extintor de incêndio de um veículo, para que seja eficiente para essas três classes, ele precisa obrigatoriamente ser das classes ABC. Pergunta de prova: o extintor de incêndio de um veículo é das classes ABC. Se vocês conseguirem ver, não sei, talvez pela resolução da imagem, não dê para vocês verem. Mas aqui na lateral desse extintor está representadas as letras A, B e C, ou seja, um extintor das classes ABC. Todo veículo precisa desse extintor, classe ABC. Nós precisamos ainda saber que o extintor é um equipamento obrigatório no veículo, com exceção aos ciclos motorizados, claro, motocicleta, ciclomotores e motonetas não precisam do extintor, mas nos demais casos todos vão ser obrigados a ser equipados com esse dispositivo. E uma outra pergunta muito comum em prova é o tempo de validade ou prazo de validade do extintor. Esse extintor da classe ABC ele tem a validade de 5 anos. Ele é um extintor mais caro, bem mais caro do que os anteriores, que eram das classes B e C, mas os extintores antigos valiam apenas por 1 ano, eram bem mais baratos do que esse atual, o ABC, mas só valiam por 1 ano. Aqui nós pagamos mais caro por esse ABC, ele é um extintor completo, muito mais eficiente, e tem a validade de 5 anos. Lembrando que, numa fiscalização, se o veículo não estiver equipado com o extintor, ou mesmo que esteja, se o extintor estiver fora dos parâmetros, terá uma infração de trânsito grave e o veículo será retido até a regularização do problema. E algumas ações que você, condutor, pode adotar para contribuir com a diminuição da poluição. Manter o seu veículo sempre bem regulado, fazer as revisões periódicas, mantendo o bom funcionamento do veículo. Evitar acelerar desnecessariamente. Eu vejo muito isso no trânsito. Às vezes a pessoa com o veículo parado no semáforo está acelerando o veículo, está consumindo combustível, prejuízo para ele financeiro, além de estar aumentando os índices de poluição. Opte pelo transporte coletivo. Eu acho que isso é uma coisa bastante falada já nos meios televisivos, na mídia, onde fica claro para a gente que o transporte coletivo é um único veículo transportando dezenas, talvez centenas de pessoas, principalmente se esse transporte coletivo for o metrô, que utiliza como combustível a energia elétrica, ou seja, uma taxa de poluição quase inexistente por conta disso. Não queime lixo. Toda vez que você queima lixo, você está produzindo CO2, o que vai contribuir para o espessamento da camada de carbono ao redor do nosso planeta, e as consequências nós já vimos em aulas anteriores: aquecimento global, efeito estufa, desencadeando em catástrofes naturais. Separe o lixo corretamente para reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente. Pessoas, empresas que têm poluído o meio ambiente devem ser denunciadas. E som automotivo somente dentro do permitido. Ficam aí essas dicas para que você possa estar fazendo a sua parte. E aqui, para fins de curiosidade, nós temos alguns tipos de materiais
e o tempo de decomposição desse material na natureza. Se você pegar um papel e jogar na natureza, ele demorará em média de 3 a 6 meses para ser consumido pelo meio ambiente, para ser decomposto no meio ambiente. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro ou guimba de cigarro, 5 anos. Interessante essa, né? Quantas pessoas aí jogam as guimbas de cigarro, os tocos de cigarro no meio ambiente? Está aqui, ó, 5 anos para ser decomposto pela natureza, além do risco de provocar um incêndio. Chicletes, 5 anos. Metal, mais de 100 anos. Uma lata de refrigerante, algum material metálico, vai demorar em mais de 100 anos para ser decomposto pela natureza. Material plástico, também mais de 100 anos. A borracha, aqui foi colocado para a gente com um tempo indeterminado, mas certamente estará demorando aí também mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. Ufa, 1 milhão de anos para que a natureza consiga dar fim a uma garrafa de vidro jogada no meio ambiente. E madeira pintada, mais de 100 anos. Então foi passado isso aí para vocês para fins de curiosidade e conscientização, para que cada um possa estar fazendo a sua parte. E aqui nós temos esse slide mostrando para vocês, coisa que talvez muitos não saibam, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, onde ficam as dicas para vocês: pedale mais e curta a natureza. Dê folga para o seu veículo uma vez por semana. Mantenha seu carro revisado. E essa é a ideia que eu quero que vocês tenham da sua participação em relação ao meio ambiente. Não pense no conjunto, pense em você. Pense nas ações que você pode fazer. E certamente, se todos pensarem assim, nós conseguiremos chegar ao objetivo final, ao objetivo comum, que é a preservação da natureza, a preservação do nosso meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da humanidade. Fica aí a dica para vocês. Espero que vocês possam estar aplicando na prática o que foi passado durante todo esse curso de meio ambiente e que realmente vocês tenham entendido o sentido da relação da sua habilitação, do seu veículo, o ato de dirigir, com o meio ambiente e com a cidadania.